Olá, obrigada pela presença aí de todo mundo que está online com a gente hoje, para a gente falar sobre a oportunidade de fazer negócio com a Doterra, né? Então, hoje, nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre negócio, sobre a empresa, sobre a Doterra. Tem alguém aqui que ainda não tem os óleos essenciais? Ou todo mundo que está aqui nesse online já tem os olhos. Se você quiser, manda aqui no grupo. Eu já tenho. Quem tem, compartilha aqui. Quem não tem, responde para mim. Deixa eu saber se tem alguém aqui que ainda não usa os óleos essenciais. Porque, ó, pra. é, A Thaís mandou, eu já tenho e sou apaixonada. Os óleos essenciais viram uma paixão, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui já se relacionam com os olhos, compartilham, né, desse sentimento, né? Eu costumo dizer que, mesmo se eu desistisse de fazer o negócio da Doterra, eu não deixaria de usar os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, hoje, eles não só é, são o meu negócio, mas antes disso, o meu estilo de vida, né? Eu primeiro me relacionei com os óleos essenciais. A Natália falou que ela adquiriu essa semana e ela ainda está aprendendo. Então, ela está no momento do viver, né? Que a gente fala, que é onde você vai ter as suas próprias experiências, porque você vai pegar ali informações das pessoas, né? Quem convidou você para estar aqui, com certeza vai estar comprometido em te ajudar, em fazer você entender como que você vai usar. Mas hoje, nesse encontro de hoje, a gente não vai falar muito disso, sobre o óleo, sobre as formas de usar, sobre as propriedades terapêuticas ou emocionais. Hoje a gente vai falar da oportunidade de negócio mesmo. Eu me chamo Thaís Brunelli, e se tiver alguém aqui que ainda não me conhece, eu tenho um Instagram, que é o Brunelli Olhos, onde eu compartilho, falo que é o meu cartão de visita, né? Onde eu compartilho o meu trabalho. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue aqui, ó, Brunelli, igual meu sobrenome, Olhos, que lá você vai ter bastante. Pode sim, tá? Pode convidar quem você quiser, tá? Eu vi que a Tá mandou aqui no chat. E, e aí, o que eu quero comentar com vocês hoje hoje, quando alguém pergunta assim pra mim, Thaís, o que que você faz? A minha resposta é: eu sou Ai, consultora de óleos essenciais em parceria com a Doterra. amor, pode me Isso chamar um. é. Deixa eu só ver Oh, aqui, gente. Tem alguém que tá com Me passa o o... co-host que eu cuido pra você. não esquece que Obrigada. ainda tem Peraí. Deixa eu só ver aqui a quem outra que. tapioca. Ô, gente, tem alguém que não tá no mudo. E acontece, isso é normal, né? Deixa eu. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a Jaque como co-host, tá? Ó, tudo bem? E aí, a Jaque me ajuda se quem entrar não entrar no mudo, tá, Jaque? Por favor. Então, voltando, se alguém me pergunta o que que eu faço hoje, a minha resposta é: eu sou consultora em parceria com a Doterra. Eu escolhi a Doterra para eu fazer uma parceria de negócio. E o que eu quero hoje falar com vocês é muito mais do que a minha história, é muito mais do que compartilhar com vocês o que eu faço e os resultados que eu já tenho. O que eu quero compartilhar principalmente hoje é como eu enxergo esse momento, como eu enxergo essa empresa, como eu enxergo esse negócio, como eu enxergo essa oportunidade, esse momento. Então, esse é o meu grande objetivo com o nosso encontro de hoje, é compartilhar a visão. E eu tive assim o que eu quero que quando a gente termine essa reunião hoje, eu quero que vocês é, tenham tido reflexão sobre esses pontos e que isso reverbere, que você continue refletindo isso depois dessa reunião, né? Então eu quero que você saia daqui sabendo o que que você precisa para você construir o seu negócio com a Doterra.
Eu quero que você saiba quem é a Doterra, por que a Doterra. Eu quero que você saiba que a Doterra é do tamanho do sonho que você tiver no seu coração. Quero falar sobre sonho, quero falar sobre negócio, sobre venda, sobre usar os produtos e sobre relacionamento. Então, eu quero que esses pontos hoje sejam aí citados aqui e que isso realmente seja avaliado por você dentro do teu contexto, né, atual e dentro do que você quer alcançar. O que eu quero que você se atente aí, eu sugiro que você tenha um papel e uma caneta na mão para que você faça algumas anotações, né, de acordo com o que a gente for conversando aqui. Mas eu quero, antes de tudo, falar uma coisa para você. Eu quero falar que essa empresa que a gente está falando hoje, a Doterra, ela vai quintuplicar nos próximos 2 anos. Então, o tamanho que ela tem hoje, a estrutura que ela é hoje, enxerga que daqui ela vai, nos próximos 2 anos, aumentar isso em 5 vezes o tamanho, o número de clientes, o faturamento. Então, é uma empresa que vai crescer muito, né? E pensando na parte de bônus, de dinheiro, de ranking, né? Eu peguei aqui uma informação para compartilhar com vocês, que é uma informação que quando eu vi, ela mexeu muito comigo, que é a capacidade de Diamonds, que é um ranking da Doterra, né? Um ranking muito desejado da Doterra. A capacidade do mercado brasileiro é de 17 mil Diamonds. Tá faltando um zero aqui, né? E atualmente a gente não tem 200. Existe um número falando que nós temos 160 Diamonds no Brasil, mas eu acho que já o número é maior hoje, porque teve muitas pessoas que estão crescendo muito, né, na Doterra nos últimos meses. Então eu acho que a gente já está aí beirando uns 200, mas a capacidade do mercado é de 17 mil Diamonds. Então, eu quero que você tenha essa informação só para você ter ideia do tamanho, da projeção de crescimento que tem a empresa e as pessoas que estiverem trabalhando com a Doterra. Eu acredito, gente, que para você fazer Doterra hoje, então hoje, se alguém me manda uma mensagem no Instagram falando assim, Thaís, eu quero fazer a Doterra, eu quero saber sobre o negócio da Doterra. Diamond, Natália, é um ranking da Doterra, né? É como se fosse um cargo, se você estivesse pensando numa empresa, né? É um ranking. Então, assim, hoje quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu quero trabalhar com a Doterra, eu quero saber sobre o negócio da Doterra, eu divido o que eu preciso falar para essa pessoa em 4 pilares. E eu costumo dizer que esses pilares, eles vão formar uma base para que você construa o seu negócio. E então eu quero que você anote esses 4 pilares para saber se isso faz sentido para você, né? Porque isso é muito importante, é que você veja nessa oportunidade de negócio um casamento mesmo entre os seus valores, entre os valores da empresa, entre as oportunidades. E se você sentir que teve esse casamento, aí você vai entender que isso pode ser uma ferramenta para você alcançar os seus sonhos, ou enfim, os seus projetos pessoais. Mas é a base. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é isso aqui. Você sabe o que você quer da sua vida hoje? Você sabe? É claro para você? Qual é a vida dos seus sonhos? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de me formar na faculdade de farmácia. E eu tive um chefe, e eu tinha 23 anos na época, eu estava sendo efetivada, eu ia ganhar R$ 2.000, né? Eu ganhava 1.000 como estagiária e aí eu ganhava 2.000. Tinha 23 anos. Era bastante para uma pessoa de 23 anos até. Hoje eu tenho 38, mas E aí ele falou assim para mim, ele falou, olha, o que você quer ser quando você tiver 30 anos? Aí eu me pegou de surpresa, porque eu nunca tinha parado para fazer essa projeção, né? Aí eu falei, eu quero trabalhar em uma indústria farmacêutica, porque eu fiz faculdade de farmácia para trabalhar numa indústria, era o meu sonho.
Eu quero ter um cargo de liderança, quero ser supervisora, gerente, enfim, e quero ganhar 15 mil reais. Era a parada que estava na minha cabeça e foi o que eu coloquei como os meus sonhos quando eu tivesse 30 anos. E eu alcancei esses sonhos. Quando eu tinha 30 anos, eu trabalhava na Eurofarma, que é a terceira maior do Brasil, eu ganhava 15 mil reais, eu era supervisora do laboratório de controle de qualidade. Só que aí eu comecei a pensar sobre o que eu queria quando eu tivesse 45 anos, tipo 15 anos, para eu construir a minha vida perfeita, a minha vida dos sonhos com 45. E na época eu achava que eu ia querer uma casa em Juqueí, que é o litoral de São Paulo, uma casa na Alphaville, um carro, um marido, 2 filhos. Mas eu comecei a me questionar se o caminho para eu ter essa minha vida dos sonhos era o que eu queria ter. Se era assim que eu queria fazer a minha vida. E aí, no fim, eu acabei entendendo que não era, saí do meu trabalho, tive muita coragem para mudar, porque a gente precisa de coragem para mudar, porque o novo dá medo mesmo. Mas eu hoje posso falar para você que eu sei qual é a vida que eu quero ter, dos meus sonhos. E eu sou muito grata a ter largado tudo em busca de ter claro isso, porque se você não sabe qual é a vida dos seus sonhos, muito provavelmente você vai ter discursos do tipo: ah, eu não preciso ser rico, eu só tenho que ter uma vida confortável. Ou tipo, ah, eu nem acho que ter muito dinheiro, nem faço questão disso. Se você tiver pensamentos assim, você precisa entender que de repente você acredita em coisas que não são é, o que você foi criado para viver. Porque qual é o problema de você ser rico? Qual é o problema de você ter uma quantidade infinita de recursos na sua vida? A gente foi criado para não ter isso, né? Só que nós somos isso. Então hoje eu compartilho com você que o meu sonho de vida é ter uma casa no Havaí, ter uma casa em Floripa com água ou de frente para o mar ou que passe um rio, ter uma cobertura aqui em Santos. É tipo, essa é a vida dos meus sonhos. É isso que eu quero. Ó, com meu marido, com os meus filhos muito saudáveis, com meu corpo forte, entendo morar em vários lugares, ter passado um tempo na Austrália, ficar mais um pouco nos Estados Unidos. Eu quero, né, morar em vários lugares. Então essa é a vida dos meus sonhos. E eu tenho certeza que quando eu estiver vivendo essa vida, eu só vou estar ajudando mais pessoas, a minha família, os meus pais, todas as pessoas que estiverem próximas de mim, elas vão estar vivendo uma vida que também vai ser muito boa. E vai ser consequência disso tudo. Então, eu hoje, quando alguém vem falar comigo em relação eu quero construir do terra com você, eu pergunto, você sabe o que você quer? De verdade? Porque se você não tiver claro aquilo que você quer, é muito provável que você desista no meio do caminho. Porque o seu porquê, ele tem que ser aquela parada que você vai lembrar todos os dias. Todos os dias você não... Sabe aquela coisa que não sai da... que todo dia você pensa naquela coisa? Tipo, a Doterra tem que ser uma ferramenta para você alcançar isso. E você tem que enxergar que ela é uma ferramenta. Então você vai pagar o preço. Só que você só tem essa resiliência, esse desejo ardente no seu coração se tiver tudo muito claro para você, senão você desanima. Né? Senão você começa a olhar para o obstáculo, para a dificuldade e não para o alvo, né? Quem tira o olho do alvo enxerga as pedras do caminho, né? Tem que ir igual um trator mesmo, senão você acaba desanimando. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é isso: tá claro para você a vida que você quer ter daqui 7 anos, em 2030? Hoje é 2023. Em 2030, tá claro para você? Se não tiver, para um pouco e faz isso. De repente, isso já vai ser um norte para você entender se a do terra é ou não para você. Isso é o primeiro pilar. O segundo pilar é, você precisa saber como que faz dinheiro na do terra. Você precisa saber quais são as ações que vão gerar renda para você. Porque você acaba fazendo coisas que você acha legal e de repente aquilo que você acha legal não é o que vai te trazer resultado. Então você, que é dono do seu próprio negócio, você vai precisar entender muito bem a empresa, o plano de negócio. Então você vai precisar se dedicar para você estar íntima de tudo isso, né? Você tem que ter um relacionamento íntimo com a do terra.
Você tem que saber quem é a Doterra, quais são os princípios, os valores, quais são os projetos sociais, da onde que vêm os óleos, como que eles extraem, como que eles analisam, por que que a Doterra é a melhor e maior extratora de óleos essenciais do mundo. Você precisa saber. Então, essa relação, não existe relacionamento, não existe intimidade sem relacionamento. Então, já que você precisa ser íntimo de como que faz dinheiro, você tem que estudar. Então, você vai precisar dominar esse plano de negócio, né? A gente está aqui para isso. A gente tem uma equipe onde tem uma série de treinamentos, onde a gente vai olhar tudo isso junto. Mas é importante que você entenda que isso faz parte do pilar para o seu negócio dar certo. Falando um pouco da empresa muito rapidamente, gente. A Doterra, ela é a maior e a melhor extratora de óleos essenciais que a gente tem no mundo hoje, né? A cada 2 óleos essenciais abertos no mundo, um é da Doterra. Ou seja, a Doterra tem 50% do mercado mundial. Ela já tem 14 anos, né, de mercado que ela existe. A Doterra é americana, ela está em Utah, nos Estados Unidos, e ela já tem mais de 120 mercados abertos. Então, ela é uma empresa global, ela é uma empresa que vende para o mundo todo, né? 120 mercados é muito mercado. Ela é líder de mercado. Um ponto muito importante dela é a retenção. A cada 10 pessoas que compram do Terra, 7 compram de novo. Porque é um produto irresistível, né? É um produto que é de primeiro consumo mesmo, porque você e atende todo mundo da sua casa, atende você, o seu marido, o seu filho, o seu pet, a sua limpeza da casa, a sua mãe, o seu pai, é para todo mundo o produto da Terra, né? É para família. Então por isso que ela não é aquele tipo de venda que você vende para uma pessoa e você nunca mais vende para aquela pessoa de novo. Não, porque a pessoa, pelo contrário, você vende para e provavelmente ela vai ser sua cliente todo mês. Se você Principalmente se você der recurso para ela, que é o quê? Informação, dar suporte, te ensinar, dar sugestão de uso. Se você der informação para essa pessoa, muito provavelmente ela, né, e ela usar, ela vai se apaixonar. E aí ela provavelmente vai usar isso sempre. No Brasil, gente, a Doterra tem só 4 anos. Eu comecei a fazer o meu negócio na Doterra tem 3 anos e meio. Eu cheguei no Brasil, a Doterra tinha quase 1 ano de Brasil. Ela tinha recém-completado, uma coisa assim. Porque eu conheci a Doterra enquanto eu morava fora do Brasil. Porque o que aconteceu? Eu larguei a minha profissão de farmácia e fui morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu trabalhei de tudo que possa imaginar, né? Eu trabalhei de faxina, em loja de sorvete, em tudo que a gente trabalha quando a gente mora na América. E eu trabalhei de faxina, de cleaner, né, na casa de uma consultora da Doterra, lá dos Estados Unidos. Uma consultora já de 10 anos de mercado na Doterra, né, muito reconhecida, muito boa aí, e Presidential Diamond, ela já tem uma renda passiva aí de muitos $1.000. E aí, quando eu vi a casa dela, eu falei, cara, olha essa mulher. A casa dela era só óleo essencial, tipo difusor em tudo que era lugar, e óleo essencial em tudo, shampoo, condicionador, pasta de dente, e o escritório dela. E eu falei, meu Deus, que sonho de casa, um showroom da Doterra, era a casa dela. E ela tinha 4 filhos, e o marido estava sempre ali também, então dava para ver que eles tinham tempo de qualidade. Né? E aí eu falei, nossa, meu Deus. E nisso a Doterra abriu o mercado no Brasil. Então eu conheci a Doterra lá né, nos Estados Unidos. Mas quando eu cheguei no Brasil, quando a gente decidiu voltar para o Brasil, a Doterra tinha acabado de começar e eu não sabia nada do negócio da Doterra. Eu só sabia que ela era maravilhosa e que eu estava completamente apaixonada, mas eu não sabia. Então eu comecei a fazer a Doterra simplesmente compartilhando o que eu usava. Eu não olhei para a Doterra inicialmente como negócio. Só que o meu compartilhar, ele foi uma luz para eu falar, nossa, acho que dá para fazer dinheiro com isso. Deixa eu entender. E foi aí que eu fui olhar para o negócio. Então, se hoje você está aqui querendo saber sobre o negócio, parabéns, você está na minha frente. Porque eu comecei a fazer a Doterra sem ter estruturação nenhuma.
E hoje, se você pode começar já sabendo o que que é um negócio, já sabendo qual que é a capacidade de crescimento, porque, gente, dá uma olhada. Nesses últimos 4 anos, a do Terra cresceu 400%. Fora que desses 4 anos, 2 anos foi de pandemia, aonde estava todo mundo, tipo assim, cortando tudo, a do Terra cresceu 400%. E ela vai crescer muito mais, porque ela está investindo no mercado brasileiro. Eles estão construindo uma fábrica em Joinville. É muito dinheiro que está sendo investido em estudo para extração de novos produtos aqui no Brasil. Agora teve o lançamento da erva baleeira, do breu branco, a própria copaíba, os cítricos. Então existe um investimento de estudo no Brasil. Então o Brasil ele é a menina dos olhos da empresa global. Esse crescimento de 400%, ele não tinha precedentes na do Terra. A do Terra nunca viu um crescimento igual está sendo o mercado brasileiro. Por isso que agora é uma grande oportunidade de você entender e entrar dentro desse negócio para que você realmente desfrute dessas possibilidades, porque as possibilidades são muito grandes, né? Fora que tá todo mundo já olhando para uma parte de bem-estar, né? As pessoas estão mais preocupadas com isso. Eu ouvi esses dias em um fórum falando que a onda energética que a gente está vivendo é a onda do bem-estar. Então as pessoas agora elas estão mais preocupadas em tomar menos remédio, em ter uma vida mais saudável, elas estão preocupadas com a alimentação delas, elas estão preocupadas em usar menos sintético, em fazer atividade física, né? Então existe uma mudança muito nítida de como as pessoas estão olhando para a saúde, né? Olhando muito mais para a prevenção. E a do Terra vem justamente atendendo perfeitamente todas essas necessidades. Então, é uma empresa inquestionável com um produto que é o produto do momento, que é um produto de saúde e bem-estar. E além disso, é o produto que é o único do mercado que tem esse selo de garantia que, que afirma que todos os lotes são testados e aprovados e você pode até ingerir, porque eles têm um grau de pureza, eles certificam que o óleo essencial é 100% puro. E isso é uma coisa muito rara no mercado de óleo essencial, porque é um produto é muito fácil adulterar. E a própria legislação não preconiza que o óleo seja 100% puro. Então, ele pode sanitariamente ter outras coisas dentro do óleo essencial, né? Ele pode ter outros veículos, outros álcoois, ele pode ter conservante, ele pode ter enxertos, ele pode ter um monte de porcentagem de coisas ali dentro. E a do Terra não, ela trabalha com óleo 100% puro. E é um produto que trabalha corpo físico, mente e emoções, espiritual, e agora a gente está falando de financeiro. Porque, gente, não tem como a gente não falar de saúde financeira, né? É impossível a gente ter saúde no âmbito de todos os corpos se a gente não tiver saúde financeira. O financeiro, ele é o armamento para a gente fazer o que a gente foi convidado a fazer. Então, a gente precisa olhar para a saúde financeira de uma forma que a gente seja saudável também financeiramente. Além de fisicamente, além de mentalmente, além de emocionalmente. Isso faz parte do que a gente precisa fazer. E aí agora, falando um pouco sobre as possibilidades de fazer dinheiro dentro da doTERRA. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, mas eu quero só que você entenda o que são os rankings, né? Então, aqui, lá no começo, eu falei que a gente tem capacidade para 17 mil diamonds, né? A média do faturamento, né, mensal do Diamond é 52.200. Essa é a média do faturamento, que é o que a gente vai ter um crescimento de 17 mil pessoas nos próximos 2 anos, né? E aí, começando literalmente de baixo para cima, o Elite é o primeiro ranking onde a doTERRA ela já fala em relação ao valor da bonificação, que é R$760 em média. O Premier, que vai para 2.600. O Silver, que é 5.900.
o Gold, que é 12.500, e o Platinum, que é 19.300. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi isso aqui, eu olhei para o Platinum. Eu falei, eu quero bater Platinum. A primeira vez que eu vi, eu olhei para esse daqui. Foi o que mais chamou a minha atenção. E aí, isso é importante que você também entenda. Tipo, hoje, qual desses rankings eles resolveriam grande parte dos seus problemas, sabe? Qual desses? É importante que você também, né, tenha esse plano de curto, médio e longo prazo, né? Porque a longo prazo, eu quero ser Diamond, eu quero até o final desse ano ser Diamond. Esse é o meu alvo desse ano de 2023. Atingir o ranking de Diamond até dezembro de 2023. Essa é uma das minhas metas do ano, né? Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Se você está começando agora, o primeiro ranking que você tem que olhar é o Elite. Quando eu comecei a fazer o negócio da doTERRA, aqui, ó, gente, a continuação, tá? Que não cabe tudo na mesma página. Depois do Diamond, você ainda pode ser Blue Diamond, e eu conheço pessoas reais que são Blue Diamonds. Faturamento de 142 mil, né? E você pode ainda ser Presidential Diamond. E o Brasil já tem alguns presidentes. Já tem pessoas que têm um faturamento aí de 405 mil por mês, se não mais, porque tem já Double Presidential Diamond, enfim, você pode, não tem limites, né? Por isso que eu falei, a doTERRA, ela é realmente do tamanho do sonho que você tiver, porque ela tem liberdade financeira real, sem teto. Mas eu quero compartilhar uma coisa com você. Aqui, o que acontece? Todo mundo aqui, acho que já é cliente, né? Então, se você é cliente, você sabe qual que é o Kitlar. O Kitlar é aquele kit que eu comecei com o Kitlar. Quando eu comecei na doTERRA, eu comprei esse kit. É um kit que hoje, a partir de hoje, ele vale 1.640. Mas ele valia até ontem 1.495. Excepcionalmente, esse mês a gente está podendo dividir em 3 vezes, em 4 vezes, porque o padrão é 3, né? Mas esse mês a gente está podendo dividir em 4 vezes. Então, aqui, esse kit, né, pensando no preço que é hoje, na época eu não lembro quanto que era, mas proporcionalmente, o que acontece? Esse kit, ele vale 200 pontos. A doTERRA tem uma parada de ponto, então você não precisa se preocupar com isso agora, que isso você vai ficar íntima ao longo do tempo. Mas o que a doTERRA faz? Ela tem o valor em dinheiro e ela tem um valor em pontos. Esse valor em pontos é o que vai contabilizar quando a gente vai fazer a bonificação, quando você vai bater ranking, quanto você vai fazer de venda. A nossa moeda na doTERRA é os pontos, né? Que a gente chama de PV. Então, esse kit, ele vale na estratégia do jogo doTERRA, ele vale 200 PVs. O que eu fiz naquele mês que eu comecei? Eu até coloquei aqui um print, gente. Eu comecei a fazer um negócio em agosto de 2019. Então, meu primeiro bônus foi esse aqui, setembro de 2019. O que eu fiz? Eu bati Elite no primeiro mês que eu trabalhei. Eu vendi no total 15 kits desse. Eu lembro que foi assim, ó. A minha mãe comprou um, a minha irmã comprou outro. A Paula, que é minha upline, desceu 2 pedidos que ela fez, mas ela colocou na minha organização. Eu lembro que 3 amigas minhas da faculdade compraram. Eu lembro que eu fiz uma feira e aí eu vendi uns 2. E aí eu comecei a falar no Instagram e vendi mais 2. Tipo, foi uma parada meio assim, aconteceu, fluiu e eu falei com todo mundo. E eu vendi 15 kits daquele mês e eu bati o meu Elite. E essa daqui foi o meu bônus. Então não é que eu sozinha vendi os 15, porque eu tive a ajuda da Paula, porque uma amiga da minha mãe comprou, porque uma outra indicou a outra amiga. Então, eu tive ali uma rede de pessoas que, né, contribuíram para que o meu fechamento fosse esses 3.000 PVs, que é o número de pontos que um Elite tem por mês. E eu recebi esse aqui, valor de 831. Peraí, que eu acho que alguém tá... Acho que saiu.
E aí, então essa aqui, gente, foi o meu primeiro bônus na Doterra, né? Quando eu comecei o meu negócio com a Doterra. O que que aconteceu? O que que eu fiz para eu conseguir isso? Eu primeiro falei com todos os meus conhecidos, eu atualizei a minha lista de contato, eu falei com todo mundo, eu falei, olha só, eu tô começando um novo negócio, eu uso os óleos essenciais, você já conhece, você já usou. Todo mundo que eu via, meus parentes, amigos e tudo mais, eu sempre tinha óleo essencial comigo, então eu sempre proporcionava uma experiência, nem que fosse uma gota na mão, mas eu estava sempre ali contando para todo mundo aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a fazer o meu Instagram também. Eu participei de feiras, então tinha uma feira na frente do prédio que minha mãe morava. Aí eu fiz a feira lá, coloquei uns olhos, e no fim foi muito bom. Eu tenho clientes, consultoras que vieram desse dia da feira, que estão comigo até hoje. Eu fiz encontros que a gente chama de classes. Então, o que que eu fiz? A mãe da Paula tinha umas amigas que queriam saber sobre os olhos. Eu fui lá na casa da mãe dela, tinha acho que umas 15 pessoas, assim, tudo amiga. A gente estava tomando um café e eu falei para ela sobre os óleos, como que eu usei, como que eu usei a lavanda, como que eu usei o limão, como eu usei o Zengest. Eu contei para elas sobre as propriedades e as minhas experiências, porque eu também não tinha muita técnica, vamos dizer assim, porque por mais que eu era farmacêutica, a minha experiência com os óleos essenciais era nova, né? Na época que eu fiz a faculdade, eu estudei os óleos essenciais na faculdade porque tem uma matéria na farmácia que chama botânica, que estuda os óleos essenciais. Mas quem eu falei para vocês, eu sempre quis trabalhar na indústria farmacêutica. Então, botânica para mim não era uma coisa que, nossa, que legal, deixa eu entender tudo que o professor está falando, porque eu nem ligava, para falar a verdade. Né? Eu nunca imaginei que eu iria fazer o que eu faço hoje, né? Realmente foi uma mudança muito grande, né? Principalmente de estilo de vida. Mas então isso foi tudo que eu fiz e que eu posso afirmar para vocês que dá muito certo, porque isso são formas muito eficientes de você alcançar pessoas e conseguir efetivamente ajudar essas pessoas. Porque, gente, quem usa os óleos essenciais sabe que os óleos essenciais são transformadores, que você tem mais saúde, que você cuida das suas emoções, que você cuida dos seus filhos, que realmente isso foi uma bênção na sua família. Então é isso que você tem que fazer, compartilhar para que mais pessoas saibam sobre isso, porque a verdade é que a maioria das pessoas não sabem. Então, já que você descobriu, já que você desfruta disso, né, você pode usar isso para você compartilhar com mais pessoas e deixar mais pessoas sabendo isso que você faz, isso que você vive, né? É, a Natália perguntou se antes desse mês você já usava. Não, eu comecei o meu negócio em agosto de 2019. Eu fiz o meu Instagram. Eu nem Instagram tinha, Natália. Eu nem usava Instagram. Eu era uma pessoa low profile, eu não tinha perfil em rede social. Então, para mim, fazer um negócio no Instagram foi um desafio. Porque eu saí total da minha zona de conforto, eu saí total das minhas habilidades desenvolvidas, porque eu não sabia mexer em rede social. Então, eu sempre falo que a Doterra ela vai ser um processo muito grande de transformação e autodesenvolvimento, porque você vai precisar desenvolver habilidades que talvez não sejam suas natas no momento. Então, por isso que você precisa ter aquele primeiro porquê muito claro na tua mente, porque é ele que vai fazer você pagar o preço do autodesenvolvimento. Porque eu acho que o mais difícil é o autodesenvolvimento, que você vai se colocar em xeque, né? Aquilo que é novo. Aí o que que aconteceu? Eu. Aí a minha primeira consultora chegou. Ela veio através do Instagram, ela me conheceu, ela se tornou cliente, e ela falou: Cara, eu já quero ser consultora porque eu acabei de ter um filhinho também. E eu quero começar a trabalhar em casa, não quero voltar para trabalhar no mundo corporativo. E aí a minha primeira consultora chegou, eu era uma pessoa que estava sempre trazendo novos clientes, então eu mesma fui criando uma segunda perna, que a gente chama, né? Porque você tem que organizar os teus clientes. E aí eu acabei me mudando para Floripa.
na época. E aí, quando eu mudei para Floripa, eu tive uma passagem na minha vida pessoal muito desafiadora. Eu e meu marido chegamos a nos separar. A minha família, eu achei que a minha família tinha acabado. E eu falo que foi um deserto que a gente viveu. E para vocês terem uma ideia, nesse ano, que foi fevereiro de 2019, eu faturei R$ 87 na do Terra. Eu não fiz do Terra. Eu estava sem emocional para fazer do Terra, então eu realmente fiquei num buraco nesse mês, assim, e aí no mês seguinte as coisas já começaram a andar, eu já comecei a organizar a minha vida, e aí deu a pandemia, né? Porque a pandemia foi mais ou menos tipo fevereiro e março de 2020. E aí, quando eu me vi sem opção, porque quando eu estava fazendo a do Terra na época que deu a pandemia, eu não tinha a opção de trabalhar em outro lugar, porque eu cheguei a cogitar essa ideia. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar um trabalho fixo, e aí eu ponho a Lua na creche, e aí, porque eu tava ali no meio de um deserto lá em Florianópolis, sozinha, sem rede de apoio, sem grana, sem rede de contato, né? Sem networking, tava ali começando a minha vida de novo. E aí, no fim, eu acabei aproveitando a oportunidade que a pandemia deu e levou a gente para o digital e comecei a fazer um negócio no digital. E aí, de fevereiro para junho, olha o meu crescimento. Em fevereiro eu faturei R$ 87, em junho eu faturei 3.900. Quando eu faturei R$ 3.900 na do Terra, que eu bati o meu Premier, eu falei, cara, isso daí é uma puta oportunidade de trabalho, porque eu consigo trabalhar com a minha filha em casa, eu consigo trabalhar e fazer os meus horários, eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu consigo, tipo assim, organizar a minha agenda, porque isso era uma coisa importante para mim, tipo, eu escolher o meu horário, eu saí da indústria farmacêutica também, porque eu me sentia presa, então o esquema do CLT para mim, ele não é o desejo, a vida que eu quero ter, então eu não queria trabalhar em CLT. E só que empreender abrindo uma coisa, eu não tinha dinheiro. Então eu fiquei muito no meu Deus, como que eu vou fazer? E eu queria ter é, participar do crescimento da minha filha. Eu não queria colocar minha filha na creche 8 horas da manhã e pegar às 6 da tarde. Não era o que eu queria. Então eu tinha que buscar uma coisa onde eu conseguisse empreender em casa. E quando eu bati esse ranking, eu falei, cara, a do Terra é perfeita, porque eu consigo fazer tudo isso. E aqui para mim já foi uma grande virada de chave em relação à crença no negócio, sabe? A saber que tem muita gente que sai de casa e não consegue fazer esse faturamento passando o dia inteiro fora da sua casa, longe dos seus filhos. E aí isso mexeu muito comigo nessa época. Eu falei, nossa, realmente eu tô fazendo a melhor opção para mim. 2 meses depois eu já bati o Silver, a minha terceira perna chegou, a minha terceira consultora, e aí foi que mudou a minha vida mesmo, assim, porque aí já começou outras coisas acontecerem. Nessa época eu já estava faturando o que o meu marido faturava para ficar o dia inteiro trabalhando fora de casa. Então aí o Silver ele já coloca você numa posição diferente dentro do Terra também, porque você já começa a ter acesso a mais informações da liderança, né? Você realmente está num processo mais maduro e aí você vai passar pelo seu autodesenvolvimento para você ir galgando novos rankings e isso é só questão de tempo, né? Então hoje eu sou Gold, que é esse ranking aqui, e eu também tenho um poder de trade de nível 3, que é uma outra forma de fazer dinheiro, que você também precisa entender sobre isso. E hoje meu faturamento médio, ele é um faturamento de R$ 16.000. Então, eu tenho 3 anos e meio dentro de um negócio onde eu trabalho em casa, onde eu tenho liberdade para eu morar em Santos, em Floripa ou aonde eu quiser morar, e ainda tendo tempo com a minha família, que é o meu valor inegociável, né? Ter tempo, ter liberdade, e fazer um faturamento que já me coloca numa situação mais tranquila, mas que ainda não é o que vai realizar os meus sonhos. Então eu não vou parar até eu conseguir fazer. Por isso que ao longo aí, a minha meta é no final do ano bater o Diamond, né? Nos próximos, até espero que em 4 meses a gente já bata o Platinum, porque eu preciso, para eu bater, eu falo a gente, porque para eu chegar nisso eu preciso ajudar 3 pessoas a serem Silver. Então não é só sobre mim, é sobre uma rede de pessoas que vão crescer junto. E quanto mais pessoas crescem junto, mais pessoas crescem, porque uma pessoa vai trazendo outra, né? Não é um crescimento individual, não existe esse crescimento individual na Terra. E aí, o que eu pergunto para você é como você vai estar no final desse ano,
né? 2023 em dezembro, como que você vai estar? Você precisa ter isso muito claro com você. E em 2030, daqui 7 anos, como que vai ser a vida que você quer ter? Eu acho que esse é o ponto número 1. Aqui, descobrir as possibilidades, então fica de olho nisso daqui. Eu vou mandar esse PDF para todo mundo para vocês poderem rever, mas eu acho que é legal você olhar para esse gráfico aqui e se ver no que você quer agora e no que você quer da sua vida, né? O que vai atender os seus sonhos aí. O ponto 3 daqueles 4 é você ser o produto do produto. O que isso quer dizer? É que eu não acredito que você consiga fazer isso de forma consistente, de forma que realmente te traga frutos sólidos, se você não for, se esse não for o seu estilo de vida, se você e a sua família não falarem antes, só o que você olha para a pessoa, você já vê, você não precisa nem falar, sabe? Eu me vejo nessa situação hoje, né? Eu sou uma mamãe natureba, eu uso só óleo essencial. Os meus filhos, eu tenho uma filha de 4 anos que nunca tomou remédio. O Kai, que tem 1 ano e 2 meses, também nunca usou nada de remédio. Então, eu hoje sou uma mãe, uma mulher que me cuido e cuido da minha família 100% com os óleos essenciais. Então, eu acho que, e mais do que eu falar sobre isso, é as pessoas verem isso que eu faço, porque aí eu realmente sou o produto do produto. Os óleos essenciais, eles transformaram a minha vida e eu me sinto na obrigação de compartilhar com mais pessoas, para mais mães viverem o que eu vivo, que é não entupir os filhos de remédio, que é ter autonomia, que é você poder cuidar de prevenção, que é você dar uma vida mais saudável para você e para sua família toda. Então essa parte para mim é muito importante. O estilo de vida, né? Os cuidados naturais meus e da minha família, e falando também da carreira que você quer ter, né? Como estilo de vida mesmo. O que é importante para você na lista da sua carreira perfeita? Para mim, eu até coloquei aqui liberdade de agenda, eu poder escolher meu horário, né? Isso para mim é o número 1. Sabe? Terça-feira foi aniversário da minha filha. Não trabalho no aniversário da minha filha. Porque eu quero ficar com a minha filha no dia do aniversário dela. Eu não ligo, tudo bem. Eu quero essa liberdade de poder escolher se eu quero ou não. Então, para mim, a liberdade de agenda é o número 1. A liberdade geográfica, de poder morar onde quiser, de trabalhar de qualquer lugar. A liberdade financeira, porque eu acho que deve ser muito bom quando você é realmente livre financeiramente, né? Sobre o dinheiro não é uma coisa que te limita, né? Eu acho que esse lugar é um lugar que dá para você mudar muitas vidas, impactar muitas vidas. E eu queria trabalhar com alguma coisa que eu acreditasse, que eu enxergasse que aquilo ajuda o outro. Porque na indústria farmacêutica eu comecei a ver as coisas por um outro cenário. E eu não me sentia orgulhosa de dedicar a minha vida naquilo. Eu queria ter orgulho do que eu faço na minha vida, sabe? Da atividade que eu desempenhava. E eu não estava tendo orgulho daquela atividade. Por isso que eu segui o meu coração para ir em busca de alguma coisa que fizesse sentido. E a do Terra, para mim, foi uma resposta das minhas orações. Quando a gente voltou para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar no Albert Einstein, que é o melhor hospital da América Latina. A farmacêutica tinha acabado de ser demitida, eles estavam contratando, minha mãe trabalha lá, minha mãe levou o meu currículo, eles me chamaram, né? Networking faz toda a diferença em tudo na vida, né? E aí era 9.000 reais o salário. E no fim eu recusei, porque na hora que ela me falou, eu falei, cara, se eu pegar essa vaga de trabalho, eu tinha acabado de chegar no Brasil, a gente estava super quebrado de grana, super inseguro, né? Com medo do futuro, porque era muito incerto. E aí eu falei, cara, se eu pegar 9.000 reais, eu vou ter que alugar uma casa, porque eu tava na casa dos meus pais temporariamente, vou ter que comprar outro carro, vou ter que pôr a Lua na creche, vou ter que comprar mais roupas para eu ir trabalhar naquele hospital todos os dias. E aí eu falei, gente, 9.000 reais em São Paulo, de repente isso vai fazer com que eu trabalhe para ter essa vida, que é uma vida que eu não quero ter. Então, para que eu vou assumir o compromisso de ter uma vida que eu não quero ter? E aí eu falei, não, e foi por isso que eu mudei para Floripa. E não é que vai ser fácil quando você segue o seu coração ou os seus sonhos, porque muitas vezes você vai ser muitas vezes provado.
mas vale a pena quando você faz aquilo que você sente que é o que você foi convidada, né, a fazer. O último, né, depois de ser o produto do produto, eu falo o seguinte: se você falar assim, ah, eu não gosto de pessoas, eu vou falar para você que de repente a Doterra não é para você. A Doterra, um ponto que eu vejo como pilar é que você precisa amar relacionamento, amar se relacionar com as pessoas. E eu vejo, na verdade, assim, o meu ponto de vista é que a gente teve aí uma criação onde a gente está cada vez mais restrito, onde cada vez a gente tem menos contato com pessoas, onde cada vez a gente confia menos nas pessoas, onde cada vez a gente tem que, quanto menos a gente se relacionar, mais fácil, né? E na verdade, eu acredito muito que nós fomos criados para se relacionar. Porque já que a gente não leva nada, o material daqui é só sobre relacionamento, é só sobre o que você faz para as outras pessoas, né? E para o mundo como um todo. Então eu vejo que esse é um ponto que, se você não sente que é uma coisa que queima no seu coração, você também tem que olhar por quê que não é. Porque a gente não pode deixar que a timidez não faça com que a gente faça aquilo que a gente foi convidado a fazer nessa vida, criada para fazer nessa vida. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. E se você já gosta disso, se você ama ajudar as pessoas, se você quer compartilhar, se você é aquela pessoa que gosta de olhar no olho das pessoas e se conectar com elas para você realmente causar um impacto na vida daquela pessoa, sabe? É muito bom quando alguém fala para mim, nossa, depois que eu comecei a te seguir, melhorou a forma como eu uso os óleos essenciais. Pô, quando eu recebo essa mensagem eu me emociono, porque quer dizer que a minha vida gerou impacto na vida daquela pessoa e da família dela, porque quando você impacta uma pessoa, você não impacta só uma, você impacta todo mundo que está em volta dela, né? Se você melhora uma mulher, o humor, a saúde, você vai melhorar um lar. Se você melhora um filho, se você melhora um marido, você vai melhorar as pessoas todas que estão em volta, né, dela. E isso é, é uma coisa muito maravilhosa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo isso como premissa. As pessoas que se relacionam comigo, Thaís, eu quero começar a fazer terra com você. Isso são os 4 pontos que eu quero saber sobre a pessoa, sabe? Como que ela enxerga esses 4 pontos, né? Ser o produto do produto, como ela enxerga o relacionamento com as pessoas que ela vive, que ela fala, e todos os outros pontos ali que eu já falei, né? E dentro do relacionamento, você precisa entender qual que é esse negócio. E esse negócio chama marketing de relacionamento. Tem gente que chama marketing de rede, marketing multinível. Na minha cabeça, marketing de relacionamento é a denominação perfeita, porque ele é feito através de você se relacionar com as pessoas, gerar informação para elas, para que você realmente resolva o problema dela. Porque as pessoas, elas estão em busca de alguma coisa, ou por um desejo, ou por um medo. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de piorar aquilo que eu já tenho. Ou por um desejo. Eu quero ficar mais magra. Eu quero ficar mais calma. Então, o medo ou o desejo é o que vai fazer você ajudar aquela pessoa. Então, você precisa realmente não ser uma pessoa que fala, mas ser uma pessoa que escuta, para que você realmente sirva aquela pessoa e dê para ela realmente uma resposta daquilo que ela precisa. Eu acho que isso muda vidas. E se você fizer isso muito bem, eu garanto para você que você vai fazer muito dinheiro. Porque eu acredito muito que a gente é pago proporcionalmente pelo tanto que a gente impacta, sabe, as pessoas. Então, à medida em que você impacta muito as pessoas, você vai ter com certeza um retorno financeiro proporcional. A Doterra, ela fala sobre esse ponto. O sucesso é simples, em 3 passos. Primeiro passo, usa os óleos essenciais, compartilha o que você está usando e os resultados que você está tendo e ensina as pessoas a fazerem a mesma coisa que você. Eu estou usando copaíba todo dia embaixo da língua. Eu estou tomando água com lemon. Eu uso lavanda para dormir. Então você está usando. Aí você vai começar a falar, nossa, sabia que eu era muito ansiosa e agora usando a lavanda eu estou mais calma? Nossa, sabia que o meu filho estava com a imunidade super baixa, agora que eu estou usando
Guardian, ele tá com a imunidade melhor? Sabia que meu marido tinha um problema alérgico muito ruim e agora usando o Brief ele tá melhor? Então você tá usando e você tá compartilhando uma experiência que realmente foi maravilhosa para você. E aí você vai ensinar a pessoa a fazer igual. Olha, você vai usar no difusor, você vai usar no banho, você vai usar no travesseiro, você vai tomar, você vai ensinar a pessoa. Se você fizer isso, usar, compartilhar e ensinar as pessoas a fazerem igual, você tá fazendo o caminho do sucesso da doTERRA. A única premissa que você tem para fazer esse negócio é que você tem que usar mesmo. Por isso que a doTERRA, inclusive, ela tem como a única exigência que você faça um pedido pessoal. Você faça um pedido de 100 PVs. Pensando em dinheiro, isso dá mais ou menos uns R$ 600, em média, depende de qual produto que você pega. E aí você vai pegar produtos para que você realmente transforme a sua vida. Se você não tem condição hoje de investir em R$ 600 para fazer o seu negócio, você pode comprar e revender. Mas eu sempre sugiro para as pessoas que elas tenham uma parte dos produtos que seja de uso próprio, para que você tenha as suas experiências e para que o seu compartilhar seja genuíno. Venha do fundo do seu coração, para que você realmente tenha o desejo de ajudar pessoas a não ter a dor que você tinha, né? Isso vai fazer toda a diferença. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Falar sobre o negócio da doTERRA é sempre muito desafiador, porque são muitas vertentes, é muito complexo na grandiosidade. Então a gente acaba ficando sempre com muita vontade de compartilhar sobre muitas coisas, mas tudo é um processo. Então, se isso, dentro do meu ponto de vista hoje, né, tendo 3 anos e meio de negócio, faturando R$ 16.000 na doTERRA, tendo aí essa projeção de chegar ao Diamond no final do ano, tendo um faturamento médio de R$ 50.000, isso vai transformar minha vida financeiramente, obviamente, e não é uma coisa que é a Thaís, porque eu não é sobre mim, é sobre essa oportunidade que as pessoas estão vendo e vivendo e entendendo e se aprofundando e se relacionando e, obviamente, desfrutando dos frutos, né, que é falar sobre a doTERRA e fazer a doTERRA, para que isso faça você alcançar os seus sonhos, né? Que pode ser projetos pessoais, que pode ser ter uma casa no Hawaii, que pode ser o que tem no seu coração. Então, a ideia é que pensa sobre esses 4 pilares e conversa com quem te convidou para estar aqui. Se você é uma convidada direta minha, me manda mensagem, fala, Thaís, olha, eu senti isso, eu me identifiquei com isso, esse ponto não sei, para a gente discutir e a gente pode dar continuidade. Eu tenho agora um roteiro sobre tudo que você precisa saber para você efetivamente começar o seu negócio. Então, beleza, é isso que você quer? Vamos começar o seu negócio. Então, show, a gente já vai para o segundo step, para o segundo passo, onde a gente vai falar sobre outras coisas, onde você vai conhecer mais profundamente o plano de negócio, onde você vai conhecer mais profundamente a parte de como que cadastra, como que vende e tudo mais, para que você realmente consiga ter as ações que vão fazer você ter os resultados que você quer, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Paty, sua linda. Então, me chama para a gente conversar, tá? Raquel, obrigada. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Se caso ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já pode finalizar por aqui. E eu espero que vocês. Eu vou mandar esse e-book no grupo. E se você quiser ter esse e-book, chama a gente, né? Para eu mandar aqui para todos vocês, tá bom? E muito grata. Tenham uma excelente noite. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís. Tá, eu tenho uma Obrigada, dúvida. Sergi. Tá me Pode... vendo? Minha Oi, internet tá um Lu. pouco ruim. Uma dúvida. Que eu vi que tem no ranking, né? Tem as pernas. Eu entendi que as pernas é você mentorar, né? Uma das suas clientes virarem vendedoras Silver, Platinum, enfim, o que for. Isso seria mensalmente ou não? É acumulado na vida, assim, seu tempo, né? Não, não, esses rankings são rankings mensais. É por Então, mês. E por esse exemplo, você faturamento. tem. Mas, por exemplo, ali no Platinum são 3 Silver. Você precisa que 3 de pessoas
influenciadas por você, esteja faturando na categoria Silver Exatamente. todo mês. Exatamente, Lu. Exatamente. Cortou um pouco o que você falou, mas pelo que eu entendi, é exatamente isso. Eu, como Platinum, para eu ser Platinum, eu preciso ter 3 consultoras diretas minhas que têm equipes e que têm uma equipe de Silvers, que é esse faturamento de 5.900. E, na verdade, a equipe de Silver, ela tem 3 elites, que é aquele primeiro ranking de crescimento, que é o ranking que faz 3.000 pontos por mês. Não sei se você conseguiu ouvir. Entendi. Beleza, entendi. Entendeu, Lu? E se você tiver alguma dúvida, pode me mandar. Pode ir pensando sobre isso. Eu vou mandar esse e-book e vou mandar um guia da Doterra também no grupo agora, que é o guia Construa. E é um guia da Doterra, onde ela fala sobre a oportunidade de negócio. Então, é legal que vocês deem uma olhada no Guia Construa também. A gente pode até combinar de repente, a gente ler juntas o Guia Construa. Então, a gente abre ele aqui e eu vou passando alguns pontos com vocês, como uma apresentação do guia mesmo. Acho que vale a pena também, porque aí ele é um material oficial da Doterra. E aí podem vir outras dúvidas. Mas é isso, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou mandar. Eu mando, tá? Tá falando que tava procurando. Eu vou mandar pra vocês. Eu tô com ele aberto aqui no celular. A Fê tá falando aqui, né, Fê? Que existe uma estrutura, ou seja, sim. Então, por exemplo, eu tenho 3 silvers, né? Aí as minhas silvers já têm uma rede de clientes, né? Já tem as elites dela que já tem mais clientes. Então, aqui quando você olha pro gráfico, inclusive, gente, ele faz, né, as divisões de como que você pode fazer dinheiro na Doterra. Então, primeiro é o início rápido, que é uma comissão pelo valor da venda inicial. Depois é o poder de 3, que é uma estruturação da sua rede. Depois é o Unilevel, que é isso que a Fê falou, que é justamente uma renda residual, onde as pessoas já estão ali comprando. A gente não falou que ela é líder na retenção, não é 68%? A gente não tem uma retenção de 68% no Brasil ainda, porque o mercado é grande, mas a gente já tem uma média de 50%. E tem muita gente perto dessa retenção na organização, na nossa rede. Então, existe aí já uma retenção que faz as coisas acontecerem mensalmente mesmo, né? E aí você vai estar sempre ali acompanhando para que isso só cresça, para que você evolua dentro do plano de negócio. E é muito possível, é o que a gente faz. Sergi, vou mandar a gravação. Vou subir no YouTube e mando a gravação para vocês. Tá bom? Gente, então fiquem à vontade para conectarem aí com quem convidou vocês e para mandar mensagem, né? Espero que hoje tenha sido aí uma forma de ver a oportunidade mesmo, a visão. E aí a gente vai aprofundando nos próximos passos aí para conversar sobre plano de negócio e tudo mais. Eu na semana que vem eu vou fazer uma sobre o plano de negócio para a gente falar sobre essa aqui, como que faz o dinheiro. Então, se você tá aqui e quer participar da semana que vem, já manda mensagem para quem te convidou, para você ficar sabendo qual que vai ser o dia, o horário e o link do Zoom, tá bom? Gente, muito grata. Excelente noite para todas vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui junto até esse horário, tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada, Amanda. Beijo, meninas. Beijo, Simone. Beijo para todo mundo, gente.